Estão pegando o jumentinho, Roberto. Quem eu sou? O senhor precisa dele. Onde eu estou? Esperem, médico. Eu não sei que combinado vocês fizeram, mas não podem levá-lo. Alguém já montou neste jumentinho? Quem são vocês? Quem? Por favor, só responda. O que eu estou fazendo aqui? O Senhor precisa dele. Toda dor que não se transforma em missão, sem dúvida nenhuma, acaba virando destruição. Por detrás de todo sofrimento existe um entendimento. Eis que meu povo sofre por falta de entendimento, por falta de compreensão. Por detrás da vida de cada um de nós existe um propósito, um sentido, um significado, algo tentando florir, crescer, dar frutos. Por outro lado, algo lutando contra, algo tentando bloquear, inviabilizar, impossibilitar que isso ocorra e aconteça. Vai chegar um momento na tua vida que você vai entender, vai compreender o porquê. E aí você vai ter que tomar uma decisão. Construção, ordem, progresso, amor ou o oposto, desordem, caos. Vamos parar por aqui. A paz de Cristo, meu irmão. A paz de Cristo, meu irmão. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Ver a Realidade. Esse daqui é o quadro Papo de Maluco. É o espaço onde aqueles que são chamados de louco se encontram, se reúnem para trocar uma ideia, para entender, para compreender que de fato são escolhidos por Deus para cumprir um propósito. Cristo, ao iniciar a sua obra, o seu serviço, o seu propósito de vida entre nós, ele iniciou curando os loucos, epiléticos, esquisitos da época. E após serem curados, não abandonaram sua loucura, não deixaram de ser loucos, não. Pelo contrário, focaram em um alvo, se tornaram loucos por Cristo. Você já se consagrou alguma vez, meu irmão? Você faz ideia do que é uma consagração? No vídeo anterior eu disse que ia falar um pouquinho sobre isso. Não quero entrar muito em detalhes. Até ia, mas fui surpreendido com a história deste homem. Eu quero falar um pouquinho a respeito agora. Você já foi batizado? Você já desceu as águas alguma vez? Já repetiu algumas palavras? Já fez algum tipo de juramento? Já fez algum curso? Recebeu algum diploma, assinou? No final lá, numa festa? Fez algum juramento? Você sabe, né? Tem algumas religiões que até proíbem que você faça um curso superior. Tudo ao nosso redor está envolvido com isso. Consagração. Você já parou, refletiu, já analisou um pouquinho sobre isso? Eu já, há um bom tempo. E por isso era visto como um louco. Eu não entendia, eu não compreendia o que de fato ali estava acontecendo. E por um grande período, um longo período, me vitimei, culpei os outros, fiz de coitadinho. E aqui, Deus usa a história de uma pessoa, de um homem, de um padre, que vivenciou e passou por tudo aquilo que eu achava que não tinha. Não tive quando garoto, quando criança. E por outro lado, isso não fez se livrar de uma experiência, onde todo e qualquer ser humano um dia vai ter que passar, vai ter que provar, para então olhar nos olhos do seu maior adversário, ter um diálogo direto com ele, te tentando lhe fazendo propostas. E aí então você vai decidir, missão ou destruição. Existe algo ruindo ao nosso redor, desabando, vindo abaixo, algo que não se sustenta mais. E para se manter de pé, necessita da dor, do ódio, do sofrimento alheio. Cabe a você tomar a decisão. Você vai se conectar a isso ou fazer parte de algo novo, algo que está por vir. Não se pode ver, não se pode tocar. Até certo ponto, chega uma fase da vida que você consegue, mas no início não. Sua fé é provável. Para daí então,
você passar por essa experiência. Abraçar a sua cruz e cumprir com a sua missão, ou abraçar a sua cruz e lançar sobre a vida do seu irmão, da sua irmã, os julgando como seres inferiores, criaturas que não são dignas de estar onde você, com a graça de Deus, teve o privilégio de chegar. Se você já participou de algum juramento, se você já participou de alguma consagração, se algumas palavras já saíram aí da sua boca, do seu coração, talvez você está até ainda vivenciando propósitos, etapas que levam anos. Se você me permitir, eu gostaria de fazer parte dessa sua etapa, dessa sua experiência. E aí lá na frente você não vai ter desculpa, como eu tive. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o homem que fez alguns votos, fez algumas alianças, passou por experiências na sua vida vinculada com a Igreja Católica. Se tornou um jesuíta brilhante. Aos 34 anos de idade, se ofereceu como eu vou dizer, uma palavra correta, não vou dizer vítima, porque ele assim o pediu. Vamos ver, até o fim eu consigo uma palavra ideal. Mas ele olhou para o sofrimento de outras pessoas, possuídas, um grupo de freiras, perturbadas na época, e fez um pedido. Meu Deus, se for preciso que alguém venha carregar esse mal, esse sofrimento, que esse alguém seja eu. Toma-me por inteiro. E dali em diante, de certa forma, o pedido dele foi atendido. Ele sofreu com paralisia, ouvindo vozes, sendo atormentado mentalmente. Foi julgado como louco. Passou por diversos diagnósticos de loucura, esquizofrenia, obsessão demoníaca. Viveu 20 anos isolado, sendo cuidado. Um lado do corpo paralisado, sem movimento, sem conseguir falar. Algo bem diferente de algo genial, que até antes dessa experiência ele conseguiu alcançar. Eu estudei bastante a história dele, meditei, orei e vi reflexos da história dele na minha vida. Só que agora o oposto, levando em conta o que a Santa Margarida me passou, o que os loucos por Cristo num todo estão me passando, nele eu encontrei o oposto. Foi uma surra, um esfregão na minha cara. Não tem desculpa para vítima. Não há espaço. A vida é uma missão. E de certa forma, consolou meu coração, me dando força e ânimo para seguir em frente. Hoje eu quero falar a respeito de um padre. Ele não chegou a ser canonizado como santo, mas sem dúvida foi um dos maiores loucos por Cristo da história moderna. Mas antes de mergulharmos aí na história dele, eu queria te pedir, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para estar aí me ajudando, me incentivando, me dando ânimo para prosseguir, para seguir em frente. Se possível, compartilhe com quem de fato venha necessitar, se não é você, alguém que você entenda aí que está um pouco perturbado, desanimado, falando que está ouvindo vozes, que está aí de certa maneira sofrendo por falta de entendimento, sendo julgado como louco, vivendo uma vida totalmente dopada, dependendo de remédios, alterado, não encontra paz. Conhece alguém nessa situação, querendo tirar a vida? Por onde passa, por onde pisa, conflito, discussão, bate-boca, não encontra paz e nem sentido de vida. Eu acho que muitos aí já passaram na sua mente, né? E aí, você vai ter coragem de compartilhar com ela o link desse vídeo? Você vai dar uma de fariseu e de mestre da lei, meu irmão? Não, né? De fato, você participou de uma consagração. Repetiu assim: eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Você se vinculou a uma nova e eterna aliança, a aliança do amor, e ele não volta atrás. Você, se quiser, depois que entender assim, quiser voltar atrás, cabe você a tomar a sua decisão, se quer ou não continuar. Mas enquanto você se intitularizar, afirmando ser um cristão,
não tem outra saída. É o amor. E se você não vier a ser cobrado pelo fato de auxiliar e ajudar, você vai ser cobrado pela omissão, por minha tão grande culpa. Como bem diz a oração do reconhecimento do pecado, né? Batendo no peito. Por minha grande culpa, pecados, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Não tem para onde correr, meu irmão. Você não tem escolha. Só precisa tomar a sua decisão e assumir de fato que é um cristão de verdade. Caso não tenha para quem compartilhar, eu acho que é difícil, né? Sociedade, no caos que vivemos nos dias de hoje, se não for compartilhando, vai deixando seu comentário, escrevendo aí, deixando seu like, ou, se possível, através aí do LivePix, você deixa lá o seu comentário, uma sugestão, algo que venha aqui agregar o canal, me indicar algo para eu estar botando em prática nos próximos vídeos, ou, se assim quiser, o QR Code com minha chave Pix, lá vinculado ao meu CPF, e aí você contribua da forma que você achar melhor, tudo bem? Se Deus assim tocar no seu coração, se você achar que eu devo continuar aqui, se você venha contemplar, existe algum propósito, alguma serventia nisso daqui que eu estou fazendo, tudo bem? E mais uma vez então, vou respirar fundo agora e quero falar sobre uma história que mexeu muito comigo, me edificou, mudou muita coisa da maneira que eu, até um tempinho atrás, estava pensando a respeito de tudo isso. Mexeu bastante comigo de maneira profunda. Talvez venha mexer contigo também. Eu quero falar agora do padre Surin. Jean Joseph Surin, nascido em 1600, na cidade de Bordeaux, sudoeste da França. Ele era o filho primogênito da família. Uma nobre família envolvida com a toga, magistrados, juristas, gente importante do parlamento local da região. A casa dos Surins não era um palácio, mas um lugar onde a fé católica e a cultura intelectual andavam juntas, especialmente por influência da sua mãe, que era devotíssima. Desde muito pequeno, ele já era diferente. Enquanto outras crianças brincavam na rua, Surin sumia. A família o procurava até que o encontravam, escondido num canto, meditando, contemplando uma imagem de Jesus, ou então lendo alguns livrinhos de oração, que na época ele mal compreendia, não sabia ainda como decifrar. Com aproximadamente 8, 9 anos, já praticava algumas penitências, jejuava, passava horas em silêncio, em oração, meditando, rezando o terço. A mãe achava isso muito lindo, via como pureza. Já o pai ficava preocupado, entendia como algo muito intenso para a sua idade. E argumentava, esse menino vai acabar doente, isso é muito intenso para ele. Mas sem dúvida todos percebiam que aquele garotinho tinha um coração absurdamente inclinado para Deus. Entre os seus 12 e 13 anos, acontece um grande marco. Ele acompanhava a mãe no convento das Carmelitas Descalças, lá mesmo na cidade de Bordeaux. Num desses dias, como de costume, ele se recolheu, se isolou num canto da capela e recebe o que ele mesmo vai chamar depois de uma luz, não uma luz física. Não teve voz, não teve frases, não teve algo o ordenando, o instruindo, o passando informações para que ele venha fazer ou deixar de fazer. Não, foi uma clareza interior tão forte, tão avassaladora, que ele ali entendeu. Deus me consumiu por inteiro. A partir daquele dia, tudo mudou na vida dele. Não era comum para um garoto de 12 anos falar em vocação, em pureza de vida ou em consagração, mas Surin assim fazia. Não com orgulho, mas com temor. A partir desse ponto, sua espiritualidade não era mais como antes. Tornou-se algo profundo, urgente,
Ele queria compreender aquele chamado, queria servir, queria se entregar por inteiro. Enquanto outros jovens aí planejavam carreira, casamento, honrarias, Sorin começou a desejar a vida religiosa, com uma intensidade que impressionava e que ao mesmo tempo preocupava os adultos ao seu redor. Ele não dizia que queria ser padre, ele dizia algo além, ele dizia que queria pertencer a Deus. Essa é uma das frases que assim ele dizia, de maneira bem simples e absoluta. Seria o eixo de toda a vida dele, dos seus dons e de suas virtudes, e também dos seus sofrimentos futuros. Nada envolvia aí loucura, nenhum tipo de tormento. Iniciou-se ali apenas uma fase silenciosa de uma vocação profunda que estava ali tomando forma. Um coração que começava a ser moldado por algo maior que ele mesmo. Ele não conseguia viver pela metade. Tudo nele era absoluto. A fé, o desejo de pureza, o silêncio interior, a sede por Deus. E é nesse ponto que a vida espiritual dele deixa de ser apenas inclinação religiosa e se transforma em consagração real, mesmo antes de entrar na companhia de Jesus. Por volta dos 12 a 15 anos, Sorin começa a viver aquilo que os jesuítas chamam de vocação afetiva. Um momento interior tão forte que não nasce da decisão racional, mas de uma experiência profunda, quase física, de pertencimento a Deus. Nos registros que existem aí sobre essa vivência durante esse período da juventude de Sorin, diz que ele fez um voto interior de entregar tudo a Deus. Não foi um voto formal, como fazem de maneira religiosa alguns adultos. Foi algo mais íntimo, mais radical. Ele dizia: meu Deus, quero ser somente teu. Esse tipo de voto é extremamente raro, era algo muito intenso para um jovem, para um garoto. Sorin, por outro lado, tinha uma certa urgência espiritual que não combinava com a sua idade. Ele não desejava uma vida religiosa, ele desejava ser totalmente possuído por Deus. Sorin não era indiferente ao mundo, ele simplesmente renunciou. Ele não quis um caminho de prestígio. Sorin começou a apagar mentalmente todas essas possibilidades ao seu redor. Ele dizia: eu não terei nenhum outro Senhor, senão Deus. Esse tipo de renúncia precoce é muito mais forte e rara do que parece. Quero oferecer a Deus não somente meus atos, mas minha própria vida. Isso é consagração no sentido puro, não é um voto de comportamento, mas um voto de existência. E aos 16 anos, em 1616, ele entra no noviciado dos jesuítas em Bordeaux. 2 anos depois, com 18 anos de idade, ele faz o seu primeiro voto. E aí explode um grande talento dentro dele. Se torna um filósofo brilhante, um teólogo afiado, diretor espiritual de freiras, coisa rara para alguém tão novo naquela época. Pregador que enchia igrejas, vivenciava estado de êxtase longos durante a missa. Começa a escrever poesias místicas, cartas espirituais, e muitas delas ainda circulam até o dia de hoje. Os irmãos contavam cenas impressionantes durante a missa. Sorin ficava imóvel, lágrimas escorrendo em seu rosto, e segundo alguns testemunhos da época, ele chegou a ser visto levitando alguns centímetros durante algumas das consagrações. Uma sensibilidade extrema. Sentia fisicamente o pecado, o pensamento, absorvia o sofrimento alheio. A companhia de Jesus olhava para aquele jovem e dizia: aqui está o futuro São Francisco Xavier da França. Todo mundo olhava, pensava: esse daí vai ser gigante. Mas por outro lado, percebiam uma certa fragilidade, uma alma de cristal, linda, porém frágil. E mal sabia ele que aquela entrega absoluta feita ainda menino naquela capela carmelita ia custar mais de 20 anos de um sofrimento que ninguém podia mesmo imaginar. Quanto mais ele subia espiritualmente,
mais o seu corpo e sua mente se enfraquecia. Ele enfrentava crises de profunda melancolia, dores constantes em seu corpo, noites sem dormir, períodos em que o organismo simplesmente recusava qualquer tipo de comida. E em uma das suas cartas ele deixa uma frase: sinto que estou sendo preparado para algo terrível, como se Deus estivesse me esvaziando para depois me encher de outra coisa. Já com 30 anos de idade, ele passa a viver essas suas experiências até seus 30, 34 anos de idade, onde começa um novo contexto na vida dele. Explode um caso muito famoso de possessão ali na região da França. O caso das Ursulinas. Diz a história que freiras da região foram possuídas por demônios. Muitas delas falavam em línguas desconhecidas, revelavam pecados ocultos de pessoas em meio à plateia, se contorciam de forma impossível, blasfemavam durante horas. Vários padres tentavam exorcizar, mas nada funcionava. Surim era o místico mais respeitado da região, então chamaram ele. Ele chega em dezembro de 1634 e no primeiro encontro o demônio que estava dentro de uma das freiras grita: esse daqui eu não quero, esse aqui é perigoso. Surim não segue apenas o ritual de maneira tradicional, ele tenta algo que nenhum outro exorcista ousou em fazer. Ele tenta vencer o demônio com humildade, caridade, sacrifício pessoal. Ele passa horas ao lado das freiras possuídas, ajoelhado, chorando, rezando, oferecendo sua própria vida para que a delas fosse poupada. Até que em janeiro de 1635, sozinho em seu quarto, ele faz a oração que vai alterar para sempre o destino dele e daquele grupo de freiras. Ele diz bem assim: meu Deus, se for preciso que alguém carregue este mal para que estas almas sejam salvas, que esse alguém seja eu. Eu me ofereço em lugar delas. Tome-me por inteiro. Após esta oferta, as freiras melhoram, praticamente de forma imediata. Por outro lado, meses depois, o que saía delas passa a adentrar a vida de Surim. Por um lado, as freiras libertas, muitas delas passam a receber até mesmo estigmas, virando símbolo de conversão e de libertação, e Surim caindo num abismo. Primeiro, vem pensamentos obscuros em sua mente. Depois vozes que lhe ordenava: se mata, acaba com tudo. Do nada seu corpo começa a enfraquecer, as pernas deixam de responder, os braços, e em 1637 ele já não consegue mais celebrar missa, não consegue mais escrever, não consegue se expressar, confessar ou sequer andar. Seus superiores, sem saber aí o que fazer, o isolam. Pouco tempo depois o levam novamente a Bordeaux e o diagnóstico da época era bem simples e cruel. Surim está louco, possuído, endemoniado. Começava ali um período mais devastador da vida dele. Foram 20 anos de paralisia, tormento, psicose, escuridão espiritual, abandono, humilhação pública. O próprio Surim chamou esse período de a noite escura da alma. Tudo isso iniciado por aquela frase, a frase que ninguém deveria dizer sem saber o peso: toma-me por inteiro. E agora chegamos num vale, num abismo bem obscuro da vida do padre Jean-Joseph Surim, que perdurou dos seus 37 aos 57 anos de vida. 20 anos por completo. Ele entra no inferno, que mistura paralisia por quase todo o seu corpo, crises motoras de forma violenta. Ouvia vozes em seu interior lhe dando ordem: se mata. Um forte período de silêncio, um absoluto, meses sem conseguir pronunciar apenas uma única palavra.
Emanava de dentro dele uma ideia fixa, de condenação, uma sensação física de estar sendo invadido por forças que ele não conseguia explicar. O homem que levitava na missa agora mal conseguia mover as mãos. Ele não mais celebrava, não confessava, mal comia sem a ajuda de alguém. Escrevia com a mão esquerda, trêmula, com letras totalmente fora de um parâmetro. Isso porque o lado direito estava completamente paralisado. Seus superiores o isolaram, levaram para alguns outros departamentos da ordem dos jesuítas. Depois de um certo tempo foi parar em Bordeaux, lá em sua cidade, onde tudo começou. Continuavam cuidando dele, mas muitos tinham medo de entrar no quarto. Alguns diziam é loucura, outros o viam como amaldiçoado, pagando por algum castigo. Ele estava possuído pelo mesmo mal das freiras e temiam que, da mesma forma que saiu das freiras e adentrou o corpo de Surim, poderia estar aí adentrando pessoas que com ele se envolvessem. Os mestres da lei, os fariseus da época de Cristo. Algo bem simbólico. E de certa forma, Surim concordava. Ele acreditava nisso também. Em uma das cartas, ele se auto-condena. De forma desesperada, ele assim escreve: sou o mais miserável dos homens, um aborto do inferno. E mesmo assim, ele nunca desistiu de duas coisas. Primeiro, a certeza de que aquele sofrimento era permitido por Deus, não por punição, mas como continuidade de uma oferta que ele fez pelo grupo das Ursulinas, das freiras. A segunda era a sua devoção pela Virgem Maria, mesmo paralisado, mesmo de maneira limitada, confuso mentalmente, de maneira bem intensa, ele não abria mão de rezar o terço todos os dias. Por diversas vezes as mãos não respondiam, não obedeciam, e ele pedia auxílio a outro irmão que movesse os seus dedos, contando cada uma das orações. Ele perdeu tudo, a palavra, o movimento, seus carismas sacerdotais, sua lucidez, a reputação, mas de certa forma não perdeu a fidelidade. Foi o que ele chamou a noite escura da alma, uma escuridão tão densa que nada se vê e Deus parece não responder. Surim já estava aí com 57 anos. Quase ninguém acreditava que ele algum dia voltaria a ser uma pessoa normal, a vivenciar aquelas experiências que ele tinha quando mais jovem. E de certa forma Deus entrou em cena. Durante um período em que ele rezava a novena da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro de 1657, ele começa a sentir durante a missa algo que ele já não sentia há muito tempo, há décadas. Uma grande paz, aquela luz o visitando novamente, algo o atravessando de maneira brutal. E de repente ele recupera o movimento nas pernas, depois dos braços, depois volta a falar de maneira clara, firme, sem tremores. Em poucas horas está andando, falando, escrevendo, dialogando de maneira lúcida e com extrema naturalidade. Os médicos da época ficaram sem explicação. Como assim? Então Surim escreve: foi a Santíssima Virgem que me curou. Ela me sustentou na noite escura e me devolveu essa luz. Surim renasce para uma outra etapa em sua vida. Daquele momento em diante, ele passa a escrever suas obras místicas, passa a orientar almas, pessoas feridas que vivenciaram experiências como a dele, envolvendo a loucura, a melancolia, tormentos espirituais. Torna-se uma referência, novamente, entre os diretores da parte espiritual. Morre em 1665, com fama de santidade. Ele nunca foi canonizado, mas até hoje é considerado
um dos maiores loucos por Cristo da modernidade. E deixa uma frase que resume tudo o que ele viveu. O amor de Deus é tão forte que para nos unir a Ele, às vezes Ele precisa primeiro nos quebrar por inteiro. E agora, depois de eu ter aqui meditado, refletido sobre tudo isso que eu compartilhei, que vocês ouviram aqui comigo, sobre o Padre Surim, eu preciso, de certa forma, refletir, meditar. Porque a vida dele me atingiu de um jeito que eu não esperava. Em meio a orações, buscando, suplicando a Deus respostas, tudo fluindo de maneira perfeita. Algo que, de fato, eu só venho absorver em sua totalidade quando eu termino o vídeo, quando eu contemplo, eu entendo. É Deus usando isso para consolar o meu coração e me mostrar, ainda tem muito a ser feito. Durante muito tempo eu achei que o meu sofrimento era culpa dos outros. Eu falei lá no meu testemunho, culpa da família, das circunstâncias. Chegou um período até que culpei a Deus por muito tempo. Por que assim? Por que desse jeito? Por que ninguém me explicou, não falou nada, ninguém se envolveu no processo? Olhava para a situação financeira, intelectual dos meus familiares, desde 3 gerações atrás, conforme compartilhei com vocês, e me vitimava, dava uma de coitadinho. Na experiência anterior eu falei um pouco sobre Santa Margarida, algo similar que ela vivenciou, que eu também passei, erros, acertos que ela cometeu, e agora não, agora contemplo algo exatamente o oposto. Aquela estrutura de um trabalho acadêmico está se cumprindo, né? Tese, antítese, para chegar numa síntese. Surim, ele não veio de um lar destruído, ele não veio em meio à miséria, não lhe faltou amor, não lhe faltou estrutura espiritual. A mãe, a família seguiu passo a passo, orientado pela igreja. Filho primogênito, foi lá consagrado, batizado. Sem dúvida, levando em conta toda a história dele, aos 8 anos ali, o que ele presenciou lá com a mãe no colégio carmelita, na capela carmelita, sem dúvida nenhuma. Poucos meses antes ele deve ter participado ali da primeira comunhão, da primeira Eucaristia. Tudo seguindo o trâmite. A mãe fez tudo conforme diz a regra, a norma. Aos 16 anos já estava dentro do quê? De um colégio jesuíta, como novíssimo. 18 anos fez o primeiro voto. E mesmo assim, aos 34 anos de idade, passou por seu desafio. 20 anos de tormento. Algo que, depois de uma oração, de uma súplica, saiu do corpo de um grupo de freiras e adentrou o corpo dele, trago para minha realidade. Algo saindo das experiências dos meus antepassados e adentrando no meu corpo, querendo dar continuidade. E aí me cai a ficha. O sofrimento, ele não pergunta se você teve uma infância boa ou ruim. Ele visita aqueles que Deus tem um propósito maior. De maneira sorrateira, rastejando, ele sai à caça daqueles que estão fazendo algo que ele não teve coragem de fazer. Alguns de nós somos mais sensíveis, mais melancólicos, mais abertos à espiritualidade. E quando o mal entra, seja por herança, seja por portas, por ignorância abrimos em nossa vida, são mistérios de Deus. A dor vira um inferno. O Padre Surim, ele entrou nesse inferno, porque se ofereceu pelas freiras. Eu entrei no meu muito cedo, ainda quando criança, sem nem entender de onde vinha. Mas o ponto é o mesmo. Como o Padre Surim, eu superei, eu contemplei, eu também estou saindo daquela situação. Ele precisou passar por toda essa experiência. Algo novo nasceu depois que ele passou por todo esse sofrimento, todo esse transtorno na vida dele, na vida de todos a qual eu estou contemplando agora ao meu redor, vivenciando pelo mesmo problema. Eu contemplo o quê? Melancolia, vitimismo, pessoas sensíveis, extremamente puras, verdadeiras, passando por essas experiências. E vejo que algo diferente acontece na vida dessas pessoas.
Vamos tirar o exemplo aí de Santa Margarida. No trechinho do vídeo anterior eu falei ali que ela ficou cascuda, ela encarou com o mal de cabeça erguida. O Padre Surim estava sendo o quê? Misericordioso para com o mal. Algo precisava ali ser o quê? Transformado. Ele estava ali de joelho, orando ao lado das freiras, suplicando para que algo acontecesse, se preciso assim fosse, viesse para a vida dele. Excesso de pureza, delicadeza. Estamos em meio a uma batalha, meu irmão, que não é contra a carne e nem contra o sangue. É tempo que Deus E o inferno se levanta contra homens e aqueles mulheres, que jovens, Deus está crianças, pouco a pouco para serem edificando, usados abraçando, pelo envolvendo e Senhor quebrantando Jesus e nesse trazendo tempo, para o todo que é Ele. nessa E geração. você, meu irmão, minha irmã, talvez esteja no meio da sua noite escura, achando que está sozinho, abandonado. Você vai desistir? Você vai se entregar? Você vai jogar tudo pro ar? Você vai dar ouvido para essa voz que está dizendo para você acabar com tudo? Quando eu olho para a história do Padre Surim, da Santa Margarida, para esses homens e mulheres que vivenciaram experiências desafiadoras em suas vidas, eu contemplo. O novo nasceu depois de tudo que eles superaram. De fato, ali tornaram-se o quê? Loucos. Loucos por Cristo. Todos, sem exceção, depois da dor, passaram a escrever, a cuidar, a orientar, perceberam, entenderam que só passaram pelo que passaram por causa de uma falha. E o que precisam fazer dali em diante é o que? Auxiliar aqueles que estão vivenciando experiências similares, para que não venham sofrer conforme sofreram. No começo dos vídeos aí eu estava um pouco revoltado, indignado, querendo justiça, olhando para tudo de maneira revoltosa, indignado. Me via como Jonas, lá, suplicando justiça para com Deus perante aquela cidade. Mas de certa forma ele vem consolando, vem falando no meu íntimo. Uma das palavras que me marcou muito, um dos evangelhos, a qual falou muito forte comigo, é aquele versículo da Bíblia, que o escândalo é inevitável. É inevitável que o escândalo venha em direção das pessoas. Mas ai daquele por meio que o escândalo vier sobre a vida de um desses meus pequeninos. Melhor amarrar uma pedra e se jogar no pescoço e se jogar no fundo do mar. Não entenda que eu quero aqui, meu irmão, minha irmã, levar o escândalo, que você se revolte, que você venha a se escandalizar. Não, não é isso. E por esse motivo eu tenho que ir com calma. Antes queria aqui jogar tudo no ventilador. Se você vê alguns vídeos lá no início, no comecinho, revoltado, revoltoso, indignado. As coisas não funcionam assim, não é mesmo? Algo diferente vem acontecendo. Assim como Surim teve aquele momento decisivo, algo transformador, durante a missa da Imaculada Conceição, o adentrou novamente e ele contemplou aquela luz. Eu confesso, meu irmão, eu compartilho com vocês, algo maravilhoso vem acontecendo também na minha vida. Algo especial também aconteceu, não somente nessa missa de 8 de dezembro, sem dúvida, foi um sábado maravilhoso durante a missa da madrugada do Orvalhar, né? Dedicada à Virgem Maria. Algo glorioso, não saí de lá o mesmo homem. Algo transformador aconteceu, me trazendo paz, alegria, consolando o meu ser. E Deus está, eu sinto, Ele está colocando tudo no seu devido lugar, me absorvendo a minha alma, pouco a pouco, de acordo com as possibilidades, conforme eu venha suportar. Se isso tudo aconteceu sobre mim, eu entendo, era para me moldar, para me iluminar, para hoje eu ter alguma serventia. Surim, depois de curado, passou os últimos 8 anos da vida dele cuidando de almas que sofriam como ele sofreu. Santa Margarida de Cortona virou mãe dos pobres, depois de um grande abismo. Eu olho para a vida deles e penso, quem sou eu para ficar aqui só na dor, me vitimando, melancólico, triste? E entendo, se eu não fizer dessa dor uma missão, ela vai virar destruição. E eu já tomei a minha escolha, né? Eu já decidi. Eu escolhi a missão, a destruição ficou lá para trás.
Não tenho o intuito de julgar o mundo com mão de ferro. O que eu quero dizer é que não dá mais para eu fugir, não dá mais para eu postergar. Eu falei que eu ia ser breve, direto, sem enrolação. Não me entendam mal. Isso foi um processo. No final de cada vídeo, algo me direciona, um caminho, me orienta, falando, mexendo comigo. Isso vem sendo transformador na minha vida. Só tenho a agradecer. Quem sou eu, meu irmão, para me calar, para ficar O quietinho? silêncio é a Eu mais não quero dar perfeita uma de expressão do desprezo. mestre da lei, não. Chega de enrolação. A partir dos próximos vídeos eu quero ser um pouco mais objetivo. Vou tirar como parâmetro as experiências desses homens e mulheres, loucos por Cristo. Quero caminhar, quero me envolver com quem está lá no vale. Quero transformar o que eu passei em ponte, para que você não venha ter que atravessar nada, não venha precisar molhar os pés. Caso assim queira, né? Se precisar, conte comigo. Estou aqui à disposição. Vamos atravessar esse vale junto. Se você sente ou está passando por algo parecido, eu te deixo uma dica. Não perca seu tempo, meu irmão. Não invista seu tempo naquilo que não envolve o amor. No próximo vídeo eu quero continuar de maneira diferente. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive há meses atrás, que eu venho tendo há meses atrás. Vamos ver o que vocês vão achar, tudo bem? Vamos ver como vai ser a reação de algumas pessoas. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.